Meu nome é Érico Hermuto Ron e nasci em 1934 aqui na chácara Barueri, Rua Goiás. Tem a Rua Guilherme Ron, que é o nome do meu pai também, na vila. E sou filho já de alemães, né? E meu avô era doutorado já em botânica. E meu pai seguiu, meu pai morreu pouco cedo, com 60 e poucos anos. Eu assumi toda a empresa, né, que depois ampliei inclusive essa empresa. E a gente vive nesse lugar até hoje, né. Plantas ornamentais em geral, produção, né, de plantas ornamentais e paisagismo também. Executava a paisagem, os jardins, fazia projetos, né. Tinha loja em São Paulo, tinha box no Ceasa, então era dedicado ao ramo inteiramente. Não, eu parei já uns anos atrás porque realmente não compensava mais a produção de plantas devido a dois fatores. Uma que as plantas em geral caíram de preço, de 85 para cá. O preço, em vez de aumentar, sempre diminuiu. E além disso, tivemos muita crise no Brasil, né? Eu, em particular, tive crise também, que houve uma chuva de pedra em 90, que acabou com todas as estufas, né? Acabou com 90% das plantas. E isso foi 5 dias antes do Plano Collor. Um presidente que tirou todo o nosso dinheiro da poupança. Então eu fiquei praticamente falido nessa época, né? E não consegui mais recuperar devido ao preço muito baixo das plantas, né? E depois no ano seguinte perdi minha esposa, quer dizer, houve uma série de fatores que fizeram a gente diminuir o ritmo, né? E o senhor chegou... Eu tinha de tudo aqui. Olha, eu tinha a fama de ter a maior coleção de plantas ornamentais do Brasil, talvez da América do Sul, na época, né? Isso entre anos 60, 70, 80, mais ou menos, nessa época, né? Mais o Pedro, né? Pedro e o Celso, que a gente tinha amizade. Desde que o Pedro começou com a chácara, eu já conhecia ele, né? Ele comprava plantas aqui, a mãe dele também trabalhava na Agáfia. Trabalhava com plantas, né? Ele morava em Osasco, daí eles compraram a chácara aqui no Califórnia, em Barueri. E aí desde lá sempre tivemos uma amizade, né? Então, Quantos anos mais ou menos? Isso foi mais ou menos, eu comecei com as estufas em 1954, né? Antes disso a gente tinha mais plantas ao ar livre, né? E então o Pedro já apareceu logo depois, acho que em 56, 58, ele morava em Osasco, né? Ele vinha sempre aqui. Então. Como cliente, como cliente. Depois ele fez a coleção dele, a gente se trocava plantas, era muita boa amizade, né? Sim, eu ia muito na chácara dele também. Eu inclusive comprava depois dele também para minha loja em São Paulo, né? Platicérium, por exemplo, não compensava eu criar aqui. Ele criava num preço bastante razoável e a gente vendia no Ceasa, vendia na loja. Então, bom, ele tinha também uma coleção de filodendrons muito bons, né? Samambaias e os platicérium, é uma samambaia também, né? E ele tinha plantas em geral também, né? Tinha antúrios muito bons. Mas ele tinha, assim, exemplares muito bem desenvolvidos, né? Ele vendia, a madame queria um platicérium formado, grande, então ele tinha isso, né? Não era qualquer lugar que achava. Sim, a chácara dele foi ele e o pai dele que construíram tudo. Eles fizeram até a cobertura, faziam telhas de cimento com vidro dentro, para colocar, eram muito trabalhadores, né? Não viveram nada além do trabalho, né? Era demais. Quem trabalhava na chácara dele era ele, o pai e a irmã, né? A mãe também colaborava lá, né? Porque era bem grande a chácara e a gente ficava muito admirado de ele dar conta de tudo aquilo, né? Eram estufas assim,
um pouco diferente das minhas, né? Mas era um lugar baixo, tinha inclusive um riacho dentro com água. Então foi assim, uma estufa, vamos dizer, fez uma, acrescentou outras, foi assim, criando o ambiente cada vez um pouco maior. Não era assim planejado, a minha é mais planejada, né, a estufa. Comecei com 2 estufas pequenas, onde o meu orquidário é de 54, aquela estufa, né? E a gente tinha já programado para se expandir como iria ser. No Pedro não era mais assim, precisa mais um espaço, coloca, né? Então não era tão organizado, vamos dizer, a estrutura, né? Mas era muito bonita, sem dúvida ele tinha um material muito, muito bom, né? Eu acho que ele tinha irrigação também, isso eu não posso dizer. Como ele tinha água dentro da estufa, água corrente praticamente, né? Hoje está tudo poluído, né? Mas naquela época o riacho dele era água limpa, ele usava essa água para regar. Agora ele tinha bombas, né? Com mangueira também. Eu não cheguei a ver se irrigação, acho que assim ele não tinha, aérea que nem a minha, né? Não me lembro de ter visto, não. Era solteirão, né? Não queria saber de casar. Tinha problema de audição, pior do que o meu, no fim, né? Mas era uma pessoa super idônea, super honesta, né? Ele podia confiar 100% nele, né? Ele tinha um cachorro lá que fazia parte da família dele também, né? Não me lembro o nome do cachorro, mas ele dormia junto com ele na casa. Mas era assim, como digo, ele não tinha tempo praticamente para qualquer reunião, assim, ele sempre tinha que trabalhar, né? Era uma máquina de trabalho, né? Mas como digo, como pessoa era 100%, não posso queixar dele de qualquer coisa, não tem. Não, isso. Mas, como digo, ele teve reportagens também, era uma pessoa reconhecida, pelo menos aqui no estado de São Paulo, era reconhecida como pessoa 100%, né? Idônea e interessante na produção. Então, eu acho que não tenho queixa dele de jeito nenhum. Sim, ele tinha bom humor, ele tinha bastante bom humor. Nunca vi ele assim, triste. No fim ele ficou doente, né? E até que tem o Marcos, não sei se conhece o Marcos, da Orquidófilo, Marcos Pinto, era amigo dele, vizinho quase dele, né? O Marcos frequentava muito o Pedro também, né? Porque também é uma pessoa muito boa, o Marcos, né? Você conhece o Marcos, né? Talvez ele ia vir aqui encontrar a gente. Essa aí. Uhum. Pedro, né? Ele fez alguns cruzamentos, né? Uns híbridos que eu não sei se ele chegou a patentear ou registrar esses nomes, mas ele registrou alguns, eu acho, né? Foi registrado, mas leva o nome dele. Leva o nome dele porque ele era muito dedicado, né? Era um estudioso, pode-se dizer, né? Então, era o hobby, o trabalho, a vida dele era lá, era trabalho com plantas, né? Não só, né? Ele tinha outras coisas bonitas, como digo, filodendron, lantúrio. Mas o principal acho que se tornou platicério porque ele fornecia para a Olambra depois, né? Então, aquele grande meu lá é o Pedro, que é um cruzamento que o Pedro fez, né? Eu acho que aquele é grande com Superbum, eu acho. Ele tinha quase que a coleção completa, né, dos platicérios, porque platicério, eu tenho um livro aí sobre platicério, meio antigo, mas distinguia 28 variedades, né? Então ele tinha praticamente tudo. Tem alguns que nesse nosso clima não funcionam praticamente, né? Mas ele tinha uma bela coleção, né? Não. Depois que ele morreu, veio a família e destruíram tudo. Destruíram não, venderam, pegaram todas as plantas, começaram a vender planta por 1/10 do valor, aí acabou, né? Porque antes não tinha parente, depois que morreu apareceram, sabe? Sabe como é que é a família, né? Olha, eu não sei bem a parte comercial como é que funcionava, né? Mas eu sei que o principal freguês dele nos últimos tempos foi a Olambra.
né? Eu vendia por milhares de plantas, né? Então, geralmente seedlings, né? Pequenas, mudas novas, né? Porque não tinha espaço para coisa grande assim, também não tinha espaço suficiente para criar plantas grandes. Ele tinha, né? Mas vendia caro também, né? Ele vendia bem. Uma outra freguesa que, particular, principalmente, às vezes queriam plantas grandes, mas na Olambra eu sei que ele fornecia assim, padronizado, né? Um tamanho pequeno. Ah, não, eu nunca bebi. Raramente, né? Às vezes ele era meio assim reservado, né? Também não, às vezes convidava ele para o almoço. Não, eu preciso ir embora, então. Ele era, nesse ponto ele era um pouco acanhado, né? Ah, sim. O Celso não tanto quanto o Pedro, né? O Celso era por meio do Pedro que eu conhecia o Celso. Mas como ele era da região aqui também, né? O Celso vinha aqui também. E agora com o Celso não tive negócios assim com ele praticamente, né? Mas eu sei que ele era um perito também em cultura, né? De plantas, né? E tinha o Anatoly também, que é um outro, mas esse vivia bebendo, infelizmente, né? Tinha uma habilidade extremamente boa para criar plantas, né? Mas infelizmente a bebida derrubou ele depois, né? Eu acho que sim. Como digo, eu não tinha tanto contato com o Celso, né? Porque conhecia ele assim de vir aqui. Eu acho que na casa dele eu fui uma ou duas vezes também só, né? O Pedro não, a gente se encontrava bem mais vezes, né? Então, como pessoa, ou como... ele era mais baixinho que o Pedro, né? Mas como digo, eu não sei nem o sobrenome do Celso. Quer dizer, o Celso era só conhecido assim da gente se encontrar de vez em quando, né? Mas não posso dizer que... eu tive ele como pessoa séria, né? Idônea também, pelo menos. Nunca soube de qualquer coisa errada que ele tenha feito, né? Então, mas como diz, para isso tem que a gente conviver mais para poder analisar, né? Então... Não, ele tinha também exemplares assim, igual o Pedro, formado, né? Plantas grandes, bonitas, mas eu não sei até que ponto ele vendia ou era para ele mesmo, né? Ele participava às vezes de alguma exposição também, mas vamos dizer, era estilo Pedro, mas menor, né? O negócio dele. Aqui em Barueri, no bairro de Califórnia também, né? Não, Durval não. Durval não? Não, só de nome também, não cheguei a... por isso que eu digo, essa parte eu desconheço, não sei dizer, né, que as amizades do Pedro, eu não sei nos contatos, né, como digo, o que eu tinha mais contato direto era o Pedro, só os outros ouvia falar o nome, mas não cheguei a conhecer, não. Como parte, né? O principal meu, na verdade, bom, eu não posso dizer que eu tinha tanta variedade de plantas que dizer que essa ou aquela. Eu tinha muito sapatinho, né? Paphiopedilum, principalmente insigne, que eu tinha para corte de flor que mandava para a Alemanha, né? Exportava tudo para a Alemanha, as flores. Mas a gente tinha mais por hobby do que propriamente visando... As outras plantas eram mais especialidades, porque meu avô era fanático por Paphiopedilum, né? E eu herdei isso um pouco, né? Então eu tinha uma variedade muito grande de orquídeas, né? Tanto que você vê os prêmios lá, mas é quase tudo de orquídea, né? Então eu tinha isso sempre como hobby paralelo ao negócio, né? Mas tinha plantas que eu não vendia por dinheiro nenhum, né? Então eu fazia produção, mas como digo, eu tinha sapatinho em quantidade assim mais para corte de flor, aí era para venda, né? Mas depois começou a ficar difícil essa exportação, eu tive conta no banco na Alemanha para isso, mas a exportação era tão complicada naquela época que acabei, depois de 3 anos, desisti de exportar, né? Tinha cymbidiums também, corte de cymbidium, mandava para a Itália, né? Então,
Mas assim, o Brasil era muito complicado para exportar, sabe? Tinha muita burocracia e aí acabei parando. Eu trouxe um Willink do Jardim Botânico de Frankfurt, né? Que eu trouxe como Willink, eu acho que é realmente Willink, porque lá na Alemanha é muito meticuloso o nome, principalmente dentro de um jardim botânico, né? E o diretor do Palm Garden lá era amigo meu, né? Ele veio aqui na minha chácara também. Então esse Willink eu trouxe de lá como Willink. Depois que surgiu, não sei se foi o Pedro ou quem que falou, não, mas tem outro Willink, não sei o que, falei, eu não sei, né? Então eu não sou especialista em platicérium, não posso alegar que eu não conheço todos os platicériums não, né? Isso parece não. É? Mas a origem de qualquer forma é do Frankfurt que o senhor que trouxe. Esse Willink eu trouxe do Jardim Botânico de Frankfurt. Não, eu visitei como profissional do ramo, né? A primeira coisa que a gente foi é no Jardim Botânico de Frankfurt, que é fama, o Palm Garden, né? Tem fama internacional, né? E como eu conhecia já o diretor de lá, então ele me arrumou muitas plantas, não é só platicério, né? Eu paguei minha viagem praticamente com novidades que eu trouxe de lá, né? Trouxe a mala cheia, deu a maior dor de cabeça na alfândega, mas consegui passar, né? Queriam barrar, né? Eles barraram, né? Estava um amigo meu lá de Santos, e o fiscal lá falou, vocês ficam por último. Falei, já vai pegar, né? Aí tudo bem. Aí eu comecei a chorar com ele tanto, que eu falei, eu não trouxe uísque, não trouxe cigarro, não trouxe nada, nosso hobby é plantas, né? E o fiscal, eu fiquei chorando as mágoas lá, eles queriam fazer quarentena daquilo, né? E mata tudo, né? Então, no fim, eu enchi tanto esse camarada de choradeira que ele pôs o visto, vai embora, alemão, me desapareça daqui. Peguei minha mala e aí fiz uma série de coisas novas, né? Que naquela época começou a Feira do Verde no Ibirapuera, que também era muito boa, as primeiras, depois entrou um outro diretor lá que virou Ceasa lá, né? Então aí eu saí fora. Mas as primeiras exposições da Feira do Verde eram assim, de uma freguesia bem requintada, sabe? Eles queriam coisas especiais, então a gente vendia platicériums grandes, vendia filodendrons, andrianos com folhas de 1 metro cada um, né? Era lindo, né? Então realmente tinha bastante venda de coisas especiais, né? O pessoal caçava novidades, depois acabou. Tinha o Samuel de Mello, que também gostava não sei se chegou a conhecer a Exótica, a firma dele. O Samuel de Mello era um industrial, na verdade, mas ele tinha por hobby também colecionar plantas, né? Samuel Jorge? Jorge de Mello, Samuel Jorge de Mello. Carioca? Não, ele é paulista, né? É paulista, o Samuel, ele tinha acho que tinha um laboratório, firma, né? Era industrial também, mas ele tinha uma chácara boa e tinha bastante, era a disputa entre nós quem tinha mais variedade de novidade. Ele vinha aqui caçar novidade e eu às vezes ia lá para pegar alguma coisa que eu não tinha, né? Então estava sempre equilibrado, né? Depois ele faleceu, aí sumiu a chácara dele, né? Então, foi em 73 essa viagem. Foi em maio de 73. O Willink? Tem ainda. Tá ali naquela estufa que a gente entrou, só que tá ali um pouco para trás tem umas mudas e ele é mais prateado um pouco. Parece um alcicorne, né? Mas ele é mais prateadinho. Agora, depois que surgiu esse dilema sobre o nome, né? Não sei o que, o Pedro lá tinha falado que tinha um outro que era de outro nome, que era Willink também. Aí eu não sei, né? Nessa parte só o especialista para identificar melhor, mas eu acredito que esse Willink, em todo caso, é o nome original do primeiro dessa variedade, né?
Música